tá? Pra gente não perder aqui. Vamos agora, infelizmente vou ter que botar vocês para assistir o Louro José do Futebutico, tá? Mas é porque ele reage a um vídeo importante de um outro palmeirense, né? Eles caras pegam lá palmeirense com palmeirense para poder concordar com as opiniões dele, né? Que traz aquela crítica sempre do mas, né? Concordo, mas, né? E vamos lá, que é também dentro desse aspecto aí, vamos lá. Que pra mim ele resumiu perfeitamente essa história. Grande Paulo Massini. Um abraço pra ele. O Flamengo não tá nem um pouco preocupado com saúde de jogador, qualidade de gramado, zero preocupação. A preocupação do Flamengo é minar uma das fontes de renda do seu principal oponente hoje, que é o Palmeiras. Então, se a questão é discutir o gramado, tô totalmente de acordo, vamos trocar. E quinta-feira vai ter um congresso técnico. Isso que ele tá falando é igual o Danilo Lavieri, tá? É a pura opinião dele, não tem nenhum movimento, nenhum texto dizendo que dê pra corroborar, pra ele chegar à opinião e falar: olha, o Flamengo está preocupado em minar uma fonte de receita do Palmeiras. Essa fonte de receita dos shows com o sintético é da W Torre, não é do Palmeiras, tá? Para deixar isso claro também. Mas isso aí é pura opinião dele, que o outro fica ali, né? O Louro José, que é igual ele faz nos programas lá, o Rodolfo lá, que fica xingando os outros, não tem ética, não tem comportamento lá, nada. Ele fica rindo lá, ele fica fazendo a mesma coisa aqui. Opinião dele, não tem uma linha, uma fala do Flamengo, um comportamento do Flamengo que indique isso, tá? Que o Flamengo não está preocupado com a saúde dos atletas, inclusive pelo estudo apresentado do Flamengo, acredito que sim, o Flamengo está preocupado com tudo isso. Provavelmente, acho que essa batalha o Palmeiras vai perder, até porque os outros que tem gramado sintético, você não ouve falar. Lembrando, não é o Palmeiras que vai perder. Quem está querendo individualizar, e o Massini vai nessa linha também, é o Palmeiras. É interesse deles individualizar esse assunto. Ok? Que eu falei no começo do vídeo. Botafogo não é com você a briga. Atlético Paranaense, menos. Atlético Mineiro, Flamengo ganha do Galo, infelizmente, aí ganha todo ano do Galo. Ganhou o título lá dentro, no sintético. A briga do Flamengo é com o Palmeiras. Eles não falaram. A briga do Flamengo não é com ninguém. A briga do Flamengo é pela padronização dos gramados. Isso que vocês não entendem. Por que o Flamengo não citou ninguém? O Flamengo não citou ninguém. Até quando falou em questão de shows, né? O BAP também não citou ninguém, né? Vocês que abraçaram a carapuça, porque a Leila já tinha respondido a nota técnica do Flamengo, o estudo técnico do Flamengo com bravado. Claro, né? Mas a resposta do BAP lá, ironizando, se quer show business e tal, foi o Palmeiras. Petralha, cadê o Atlético Paranaense? Eles estão dizendo também que foi, né? Mas você não ouve falar deles. Eles têm gramado natural. Eles estão miudinhos, né? Aqui, ó. Mas você não ouve falar deles. Eles estão... tem gramado natural. E que é mentira. Todo mundo sempre criticou a questão do Atlético Paranaense. E agora eles lançaram uma nota em conjunto. Eles estão miudinhos, né? E nem aqueles que eventualmente... Os que têm grama natural também até agora não falaram nada, mas imagino que são contra o sintético. São contra. Precisam de show porque... Gente, de novo, tá? Sintético eu também sou contra. Eu também não gosto. Mas enquanto a FIFA permitir... Eu também não gosto, mas como é o Flamengo que está sugerindo a padronização, o Flamengo que está trazendo as ideias, enquanto a FIFA permitir, a FIFA permite para, né, cara, para uma exceção que existe no mundo, né? A FIFA, por exemplo, por que a UEFA não utiliza, né, na Liga dos Campeões, lá nas fases finais da Liga dos Campeões, na final, a CBF não utiliza na Copa do Mundo, por quê, né? Aí o Louro José. O Palmeiras tá fora da lei? A CBF permite, o Palmeiras tá fora da lei? Não tá. Por isso que há o lobby. Por isso que vai haver a pressão. Por isso que eu tô falando. É hora de agir também, desse lado. O argumento pobre, né? O Palmeiras está fora da lei. Você tá falando em padronizar. Vamos deixar a coisa igual para todo mundo aqui. Ninguém tá falando assim, olha, o Palmeiras está ilegal, o Botafogo tá ilegal. Esse não é o debate. Mas aí o Louro José, né, do Rodolfo, Rodox, né? O cheiro do documento. Cheira tinta do documento, né? O homem que xinga todo mundo, né? Tá falando que, não tem ilegalidade, como se o assunto fosse esse. Não dá pra ficar observando passivamente. A briga é mascarada de que é pelo bem do futebol, mas ela não é. A briga é entre Flamengo e Palmeiras. É entre Flamengo e Palmeiras. É entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras que tá pensando muito no bem do futebol, como você aí defendendo, né? Os interesses da Leila, né? Os interesses comerciais. Óbvio, seu time, né? Você não consegue separar, você não consegue ficar contra, né? Pra vocês isso aí, é impossível. Como é que eu vou ficar contra a Leila Pereira, meu time? Vocês são tão clubistas, vocês falam o contrário.
Mas vocês não conseguem. Para pagar a conta, como disse o BAP. Ou faz show ou joga futebol. É uma boa discussão, né? Lembrando que quem vai ter que se virar com esse problema é a W Torre, não é especificamente o Palmeiras. Mas isso é outra discussão. É especificamente o Palmeiras, meu amigo. Porque o Palmeiras vai jogar onde? Se o Palmeiras lá falar W Torre, ó, foi proibido agora sintético, cara. E aí? Tem que tirar. Quem vai ter que se virar? É lógico que é o Palmeiras, Marcinho. Então, o meu ponto é só esse. Troca o gramado, põe gramado natural, padroniza no Brasil inteiro, satisfaz os atletas, vai diminuir um pouco a receita do Palmeiras. Na pizza de receitas do Palmeiras, isso não é algo que me preocupe, né? Dá ali 7, 8% das receitas, né? E a discussão vai continuar. Agora, o que me incomoda pelo lado do Palmeiras é, enquanto isso tudo está acontecendo, a senhora presidente está falando em mudar o estatuto. Tá preocupada com o Palmeiras? De fato? Focada? Mas você tá aí, pô. Você, por exemplo, é um cara, né? Você é um cara, eu vou até pulando aqui, porque não é a opinião dele que a gente quer ouvir aqui, que fica alimentando essas cortinas de fumaça que ela lança, né? Lançaram agora a renovação do Abel, agora ela foi lá responder sem ter, né? Sem técnica nenhuma, né? Sem elementos técnicos, a nota, e você estava aplaudindo lá no Futebutico. Que é o cara que deveria se posicionar, quando vem a confusão, o que ele vem a público, o que ele fala, com as pernas tremendo. Ele tem medo da entrevista. Ele fala assim, não, vamos discutir internamente essa questão, já era. A questão midiática foi completamente derrubada pela potência que é o Flamengo, pela audiência que tem o Flamengo, pelo tamanho da sua torcida, né? E pela campanha sistemática que foi feita a ponto dos árbitros engolirem um apito, ficarem com medo de apitar lances a favor do Palmeiras. O Maracanã ficou muito claro isso, quis o destino que o jogo fosse logo na sequência ali pertinho contra o Flamengo no Maracanã, quando o Palmeiras errou pra caramba. Sim. Tomou 3 gols, mas não perdemos o título por conta de arbitragem, que fique claro aqui. Então por que estão discutindo isso? Que fique claro, o Palmeiras não perdeu esse título brasileiro e nem o título da Libertadores, por erros de arbitragem. Erros aconteceram, podem a jogador. Perfeito, Massa resumiu bem demais. Então, assim, a culpa dos árbitros, inclusive aquele gol lá em Mirassol, teve Palmeiras e Mirassol, em que teve uma falta no goleiro do Mirassol, no Walter, e aí o juiz não anulou o gol de bicicleta do Vitor Roque, numa falta que ele marcou em cima do Carlos Miguel antes. Culpa do Flamengo, tá, gente? É culpa do Flamengo. Vamos de mais Massini aqui. Aqui outro vídeo do UOL, pra gente complementar, a gente comentando que a gente tem que ir embarreirando cada argumento bosta, desculpa o termo, bosta que esses caras estão colocando, né? Que o Felipe Luiz faz um comentário, o Felipe Luiz não pode ter opinião também, né? O Flamengo protocolou hoje, terça-feira, uma proposta junto à CBF para melhorar a padronização dos gramados. Olha que fofinho, pensando finalmente no bem coletivo. Aí estão pedindo para isso o fim dos gramados sintéticos, que vão aumentar em 2026. Serão 18 estádios com 6 de plástico contra 4 esse ano. E aí o presidente BAP, do Flamengo, deu aquela provocadinha no discurso dele na segunda-feira, ó. Abre aspas. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show devia trocar de negócio, sair do futebol e viver de show business. Não tem problema, mas achar que futebol precisa de campo de plástico porque vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. E aí a Leila, que não é boba nem nada, respondeu, né? Os dois sabem muito bem trabalhar essa questão da mídia. Tá? Essa aspas da Leila que ela vai colocar aí foi antes da resposta do BAP. O Flamengo, naquele dia da premiação, no mesmo dia da premiação da CBF, o Flamengo mais cedo publica, tá, a nota técnica, envia para a imprensa, publica junto, em anexo, o estudo técnico. A Leila solta uma nota já em seguida, tá? O BAP só foi responder depois. Isso é importante porque mostra que quem começou com um ataque direto, o Flamengo não cita o Palmeiras na nota, não cita nenhum clube na nota. O Flamengo não coloca, o estudo não é contra o gramado sintético, é pela padronização dos gramados brasileiros. Então, para deixar isso claro, que quem cita, quem ofende, quem vem com bravatinha, coisa de torcedor, ai, você não tem estádio. Foi a Leila. Quem resolveu fazer ataque ad hominem foi a Leila. Quem individualizou essa questão foi a Leila. E aí depois é que o BAP respondeu. Só para deixar claro aqui que é importante essa cronologia, para não achar que foi o contrário. Olha, a Leila que está sendo reativa, ela está sendo atacada, e isso é importante dentro desse contexto, está sendo atacada, e aí ela está respondendo. Não, é o contrário. Né, gente? Eles não estão também
discutindo por acaso, né? Ela disse o seguinte, abre aspas, se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados, o campo do Maracanã não seria tão ruim. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. Daqui a pouco eu quero saber a opinião de vocês dois. Entendeu, gente? Disso tudo que a gente falou aqui ontem, ou anteontem, né? O estudo de 25 páginas, um estudo técnico, um estudo, né? Ela resume nisso aí, nessas frases. Vocês três. Aqui que a gente viu essa aqui é a fala do Felipe. Eu acho que tá até escrito uma pergunta. Incomodados que o Felipe falou, pô, tem clube aí que na hora do hino fica cantando outra coisa. A opinião dele. Esse alfinetou o Palmeiras, mas claramente é uma alfinetada pra torcida do Palmeiras. Mundialmente conhecida como torcida que canta durante o hino nacional. Até isso o Flamengo quer controlar, né? O que a torcida do Palmeiras canta antes do jogo. Acho que tem que ter um pouquinho de calma aí, o Malvadão, porque vamos com calma, vamos discutir o tema gramado sintético. Eu sou completamente a favor de gramados naturais. Ponto. A partir vem sempre mas daí, o que o Flamengo quer com isso é tirar, diminuir a receita do Palmeiras. Porque sabe o Flamengo que, olhando para o São Paulo... É o mesmo argumento do vídeo anterior, mas é importante assim, gente, essa receita, se o Palmeiras tem, que aí, vamos lá, a receita de shows, pelo menos até quando eu vi, quando eles botaram o gramado de plástico lá e tal, em 2015, não lembro agora o ano exatamente, eles entre 2014, acho que foi mais pra frente, 18, 19, né, porque por aí, 20, acho que foi a partir de 2020. Quem ganha dinheiros com shows lá é a W Torre. Ela, óbvio, repassa, porque ela paga como se fosse uma espécie de licitação, quando você tem algo público, né? Pro Palmeiras. E uma das maneiras que tem para poder ter receita ali com o estádio além dos jogos, óbvio, é tendo shows. Então, o dinheiro dos shows não vai para o Palmeiras. Se vai, é um valorzinho. Então, assim, o Flamengo, esse argumento, mais uma vez, para individualizar, criar uma narrativa e uma coisa tipo, o Flamengo tá usando a mesma narrativa, a mesma estratégia da Libra, que é asfixiar o Palmeiras. Como se isso fosse uma receita. Porra, o Palmeiras vai deixar de contratar porque não tem a receita, o repasse da W Torre com dinheiro de show. Porra, é piada, né, Massini? Porra, você é mais inteligente que isso, né? Você não vai subjugar a nossa inteligência, né? Corinthians, mais ainda. Vasco, em situação difícil. As outras grandes potências do futebol brasileiro estão em dificuldades. Lembre-se, quando o senhor Baptista foi eleito presidente do Flamengo, qual foi uma das primeiras ações dele? Tentar tirar o João Paulo Sampaio da base do Palmeiras. Vocês se lembram disso? Eu estou viajando ou não? Então, existe neste momento uma guerra entre... Qual o problema disso? Qual o problema? O Flamengo foi lá que contratar um profissional, assim como o Palmeiras já contratou profissionais que trabalharam no Flamengo, levaram para lá pessoal de scout, fisiologia, tem lá profissional. E qual o problema disso? O Flamengo não pode? Não pode? Qual o problema? O cara é bom, pô, vou lá, vou comprar o cara igual jogador, pô. Pô, tem um jogador bom, eu vou lá, vou comprar, vou tirar daquele time e vou botar no meu, para me reforçar. O cara é bom, o Flamengo queria contratar ele. Isso é um pecado também? Ação de mercado normal? Daqui a pouco vocês vai condenar também, ô Massini. Porra, o Flamengo quer contratar jogador. O Flamengo disse que gosta de jogador tal. Flamengo e Palmeiras, para ver quem é que consegue, de alguma forma, minar um pouco as receitas do outro. Porque, ao lado deles, e os dois juntos, Flamengo e Palmeiras, vou falar só do Palmeiras, o Palmeiras briga muito pelo fair play financeiro. Ora, o que é que Flamengo e Palmeiras querem com o fair play financeiro? Que eu sou totalmente a favor também, tá? Amarrar os adversários. São Paulo, Corinthians... Olha isso, cara. Um profissional como o Paulo Massini, e esse tipo de coisa que me decepciona. O cara pode ser palmeirense, tricolor, corintiano, pode ser o que for, tá? O problema é a maneira como que esses caras estão se colocando, e como tá dizendo aí o Rubenilson, caindo a máscara. Olha o que ele tá... Gente, olha a gravidade do que ele tá falando aqui. Que o fato de Flamengo, Palmeiras apoiar o fair play financeiro é para asfixiar os outros times, para prejudicar os outros times. E ele, para poder atacar o Flamengo, ele fala até do time dele ali, né? Que o fair play, né? Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Isso é surreal. É quase como você condenar as boas práticas de gestão. E o fair play, ele é aplicado no mundo inteiro. Por ligas, por federações. O futebol profissional de alto rendimento profissional, ele se utiliza do fair play. Para quê? Prática de boa gestão.
E o cara tá condenando isso, dizendo que isso é utilizado pelo Flamengo para poder asfixiar os outros times. Ele tá condenando boas práticas de gestão. Olha isso, cara. Vasco, as grandes potências vão demorar, no mínimo, assim, para ser bem otimista, de 5 a 6 anos, para poderem começar a beber água limpa com o fair play financeiro que vem aí, né? Então, eles vão nadar de braçada mais 5 ou 6 anos no futebol brasileiro. Então, agora é uma guerra midiática, é uma guerra, e a CBF acha que na festa da federação, da CBF, no final do ano, não é o lugar adequado para discutir isso. O mesmo, ele pegou o discurso do PVC. O Flamengo, mais uma vez, gente, vamos à verdade. O Flamengo em nenhum momento discutiu na festa da CBF a padronização dos gramados do futebol brasileiro, ok? A única manifestação do Flamengo lá na CBF nesse dia foi quando o presidente BAP foi provocado pelos jornalistas. Aí fica uma pergunta: por que os jornalistas não provocaram os presidentes dos outros clubes lá? Hã? Feira vai ter o conselho técnico, e acho que o Palmeiras vai perder naturalmente essa guerra da questão do gramado sintético, porque ela é necessária, ela não machuca mais o jogador, mais ou menos, não há comprovação científica. Agora, se não há comprovação científica que machuca, também não tem comprovação científica que não machuca, Marcelo. Então é leviano você afirmar. É um jogo diferente, sem dúvida, do campo com o gramado sintético. E isso afeta diretamente o modelo de negócio que o Palmeiras encontrou com a W Torre, né? Que tem a concessão para usar a superfície do estádio do Palmeiras. É só por isso, porque o Flamengo ficou... Quando foi que vocês ouviram algum time reclamar do Atlético Paranaense que tem gramado sintético desde o início? Gente, mostrei aqui para vocês, né? Mostrei para vocês. Os clubes chegaram a aprovar a proibição do gramado circular na arena do Atlético Paranaense. Ok? Tá? Então, quando ele afirma isso aqui, é uma mentira que os clubes nunca reclamaram. É, mais uma vez, é aquela estratégia, a narrativa estratégica de querer individualizar. Porque a partir do momento, por exemplo, assim, ó, quando o PVC coloca que, olha, o Flamengo queria debater numa festa, que não era o local adequado, recebeu sob pressão. Isso é para dizer que é uma galhofa, que é uma questão pessoal. Eles estão querendo descredibilizar o Flamengo. Então, quando você coloca, não, essa briga do Flamengo não é pensando no futebol, desconsidera isso aí do Flamengo. Isso aí é contra o Palmeiras. Ao mesmo tempo, você já desconsidera todo o trabalho que o Flamengo fez, esse estudo. O Flamengo provavelmente deve ter pagado profissionais para fazer, né? Você demoniza isso. E é isso que eles querem fazer. Massini, Lavieri, PVC, e ainda falar esse absurdo. Para mim, essa questão mais absurda, que o fair play financeiro, o fato do Flamengo apoiar o fair play financeiro é para asfixiar os outros clubes. Isso é uma das coisas... Tá ali no top das coisas mais absurdas que eu já ouvi esse ano, né? Ninguém falou disso, ninguém pensava nisso. Mentira. Há muito tempo. O Atlético Paranaense é o precursor do gramado sintético. Porque se o Palmeiras estivesse em 9º lugar, o gramado sintético ia passar. O Flamengo não está nem um pouco preocupado com saúde de jogador, com desenvolvimento do futebol brasileiro. Zero preocupação. Eu vejo desta forma, nessa guerra midiática entre Leila e BAP. Aliás... Quem está pensando é a Leila, tá, gente? BAP e Boto engoliram Leila Pereira e Anderson Barros, que é um gestor de futebol que treme as pernas quando vai falar em público, depois daquele maldito pênalti a favor contra o São Paulo. Querendo dizer que o Flamengo, isso aqui... pode achar legal, positivo, caramba, ele tá dizendo ali, um palmeirense dizendo que, porra, o Boto e o BAP engoliram a Leila. Não, isso aqui é para dizer, ele não vai colocar claramente, mas é para dizer que o Flamengo influenciou, tá, na arbitragem dos jogos do Palmeiras desde então. Isso é uma mentira, tanto que a gente teve jogos do Palmeiras com gols ilegais. O gol de bicicleta do Vitor Roque foi falta no goleiro. Paulo, que não foi marcado, deveria ter sido marcado. Se vocês perceberem, a partir dali, o Palmeiras encolheu, sucumbiu, e o Flamengo ganhou dentro de campo e nos bastidores. Faz parte desse jogo de poder do futebol brasileiro. Estar interessado em melhorar a vida do futebol, melhorar o futebol, melhorar a saúde dos jogadores, isso o Flamengo não está mesmo. Esta é a visão que eu tenho sobre o tema. Ainda bem, é a visão dele sobre o tema, né? Ele não tem provas. Você fala assim, então tá, o que você tem para provar aí que o Flamengo
não está pensando na saúde dos atletas, não está pensando, né, na melhora do futebol brasileiro. Baseado em quê? Fazer igual a tal da Raluca. Baseado em quê? Né? Fala aí, por favor, explica pra gente, fala aí. Aí, talvez ele fale, né? Porque diante ali a opinião, beleza, ele tem direito de ter a opinião dele, mas, né, opinião é opinião. Então, assim, ridículo, né?